E aí, nesse sentido, né, até depois da questão dos precatórios, a própria ministra Simone Tebet falou, ó, tá mais fácil de cumprir a meta esse ano, tá mais tranquilo da gente enquadrar a trajetória aí das contas ao longo desse ano e talvez até do ano que vem, porque tira um peso dos ombros, né? Mas a gente sabe que está chegando também o relatório de receitas e despesas, onde as coisas vão ter que ficar um pouco mais detalhadas, né? O governo vai ter que sinalizar ali o que vem de contingenciamento, o que vai ter de corte, o que vai fazer, até mesmo com a questão das emendas. Na sua percepção, qual que é a importância e a relevância da discussão desse relatório que está chegando no ambiente onde você mesmo falou, a discussão vai ter que ser mais aprofundada lá na frente, né? Talvez o que venha esse ano, o que venha ano que vem, acaba ficando um pouco mais escanteado diante de todo esse contexto político e econômico também que a gente está passando. Esse relatório tem alguma relevância, alguma determinância com a trajetória ou efetivamente é mais um marco, mais um relatório que vai ser acompanhado de perto, obviamente, pelo mercado, mas ele fica meio em segundo plano? Eu acho que esse relatório ele vai ser visto de duas maneiras. Ele pode ser visto de duas maneiras. Uma visão de curto prazo, dizer assim, o que ele significa para o cumprimento da meta de resultado primário em 2025, para o cumprimento do limite de gastos em 2025. Essa é a parte menos interessante de analisar esse relatório bimestral. A nossa perspectiva já era do governo conseguir entregar, cumprir formalmente a meta em 2025, e agora consegue de uma maneira um pouco mais fácil, porque toda a discussão, todo o debate do IOF, o governo acabou levantando outras opções de receita que vai viabilizar, por exemplo, a questão da cessão dos direitos das áreas não concedidas do pré-sal. Não é uma questão se vai arrecadar ou não, mas é uma questão de que vai conseguir colocar nesse relatório bimestral essa projeção de arrecadação e, com isso, vai conseguir reduzir o contingenciamento. O contingenciamento está na casa de 20,7 bilhões, o governo deve fazer uma redução desse contingenciamento amanhã. Em relação ao bloqueio, que é aquela limitação de despesa que o governo faz para cumprir o limite de gastos, né? O contingenciamento é feito para cumprir a meta de resultado primário e o bloqueio é feito para cumprir o limite de gastos. Deve ter um bloqueio adicional aí em função do crescimento de algumas despesas obrigatórias, como o BPC e Previdência. Mas é interessante que essa é a parte que tem menos charme de analisar esse relatório. Eu acho que o sinal que vem dessa composição de descontingenciamento, mais facilidade de cumprir a meta e mais dificuldade de cumprir o limite, é um sinal sobre o que a gente vai encontrar em 2027, depois da aprovação dessa PEC dos precatórios. Porque os precatórios saem do limite de gastos, isso não vai ajudar a tornar mais fácil o cumprimento do limite de gastos, pelo contrário, o precatório que ficava dentro do limite de gastos crescia de uma maneira mais lenta que o crescimento do limite de gastos, de modo que a saída dele torna até um pouco mais difícil cumprir o limite de gastos em 2027. Por outro lado, o precatório vai sendo incorporado lentamente na meta a partir de 2027, de modo que o cumprimento da meta talvez ficasse mais fácil a partir de 2027. Então, o que esse relatório vai mostrar amanhã é um pouco do que nós veremos em 2027. Já teve uma mudança, isso é uma coisa que a gente precisa ficar claro, né? Tinha toda uma discussão de que em 2027 a gente ia precisar rever o limite de gastos. Essa revisão já aconteceu, em certa medida, nessa PEC dos precatórios, onde o governo encontrou um espaço que não tinha no arcabouço fiscal de 12,4 bilhões. Isso vai resolver a vida do limite de gastos a partir de 2027? Não, provavelmente a gente vai continuar vendo esse mesmo cenário que a gente vai ver no relatório bimestral de amanhã, uma meta mais fácil de ser cumprida e um limite de gastos, muito provavelmente, condenando o arcabouço fiscal a novas revisões ou, eventualmente, a sua substituição.